Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Vocês já ouviram? Nós vamos falar de questões de sexualidade, de saúde mental, de relacionamento de pessoas. Ora, mas isso também envolve uma série de coisas e é para isso que hoje nós temos uma convidada especial. Rafael Teixeira está aqui, vocês o veem aqui com frequência. Nós temos uma convidada. Quem é ela mesmo? O que ela vai falar com a gente, Rafael? Hey. Adriana, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite, amei. Uma coisa bem inusitada para mim. A Adriane Cachani, ela é nutricionista, doutora. Vamos pensar que ela tem algumas outras coisas. E eu já tenho aqui, olha, saiu faz 2 meses, Adriana. É, 1 mês e meio, nem sei. Olha só, imagem corporal na prática clínica. É um texto para profissionais de saúde. Sim, mas acho que dá para todo mundo ler. Né? Tem capítulos bem fáceis, bem legais de ler. Mas é disso que ela vai falar aqui com a gente, porque nós estamos interessados que ela possa nos contar o que é. Com certeza. O que é mesmo? Sobre imagem corporal, né, Oswaldo? Imagem corporal. Adriana, como é que é isso? Nossa, um livro... É grande o livro. Isso significa, assim, que tem muita coisa para ser discutida sobre imagem corporal, não é? 300 páginas? Poxa vida. Tem um capítulo do Oswaldo, hein? Tem um capítulo sobre sexualidade aqui. Mas... que tal começar com isso? O que é uma imagem corporal? E por que nós, da área de saúde, precisamos entender isso? Imagem corporal. Imagem corporal nada mais é do que a forma como a gente se vê, né? A forma como a gente se vê, a forma que a gente se sente a partir do que a gente se vê, a forma como a gente... se comporta a partir do que a gente sente, a partir do que a gente vê. Então, tem até um efeito dominó aí, né? Uhum. A gente vê, daí a gente sente e daí a gente se comporta, né? Em relação ao nosso corpo. Quer dizer, é uma interação com o ambiente, mas tem muito a ver com a nossa autopercepção, de como nós pensamos a gente mesmo, como nós sentimos. Isso é interessante. Mas, Rafael, isso tem a ver com sexo? Tem a ver com relacionamentos? Conta pra gente, Adriana, o que você andou estudando aí para escrever esse livro, organizar o livro? Não, a relação com o sexo é que se a gente não está se sentindo bem, né? Se a gente não se acha bonita, se a gente não se acha valoroso, é difícil a gente se relacionar com alguém, né? Então, porque a nossa vem de dentro, né? A gente brilha a partir do que a gente sente dentro. Então, se a gente não se gosta, como a gente vai fazer o outro gostar da gente? É difícil. Você está contando uma coisa muito importante, né? Igual ensinam a gente no avião, né? Põe a máscara primeiro em você antes de ajudar o outro. É verdade. Se a gente não puder dizer que a gente se gosta, o mínimo, como é que alguém pode gostar da gente? É isso aí. E essa autoimagem, você é nutricionista e... isso tem a ver com nutrição de que maneira? Porque você está falando que, então, de alguma maneira, você atende pessoas que têm essa discussão. Não, tem a ver, primeiro que, assim, as pacientes me procuram e muitas vezes têm vergonha de se pesar, de tirar a roupa na minha frente, que sou uma profissional da saúde, né? Porque não estão gostando delas mesmas, né? E muitas vezes elas não conseguem... elas não se acham valorosas porque elas não conseguem seguir sozinhas alguma dieta, alguma alimentação que dê a elas o corpo que elas gostariam de ter. E aí você está contando de um sofrimento que essas pessoas têm, e isso faz com que elas busquem você na tentativa, buscar emagrecer, no caso, é isso? Sim, ou não? Ou pode ser engordar também? Não, muitas vezes é engordar. Tem muita gente que está infeliz porque é muito magra, tem vergonha, tem as pernas finas. Ou, por exemplo, peito, bumbum, é gordura, né? Uma mulher muito magra não tem peito e bumbum. Então, às vezes, quando ela está muito magra, ela também tem vergonha do corpo. E, olha, vocês podem não acreditar, engordar é mais difícil do que emagrecer. Claro. Bem mais, né? Então, elas me procuram para isso. Olha só. E isso tem a ver, então, nos relacionamentos humanos, como é que essas pessoas interagem afetivamente e sexualmente.
porque você está descrevendo de tal forma que me faz compreender que tem várias pessoas, então, homens, mulheres, magros ou gordos, que assim não vão se aproximar de outra pessoa porque não se consideram adequadas. Tem uma autopercepção que diz, não, a minha imagem não é boa, eu não posso me aproximar de outras pessoas, ninguém vai gostar de mim. Sim, inclusive isso tem muito a ver com uma fantasia das pessoas de que ser magro é ser bonito e ser magro principalmente traz felicidade. E nem sempre, né? Olha. Nem sempre a pessoa mais magra é a mais feliz. Você pode estar um pouco mais cheinha e estar muito feliz com o teu marido ou com o teu companheiro, né? Não necessariamente as pessoas mais magras. Às vezes até a pessoa mais magra ela é muito mais infeliz, né? Olha só. Não comeu, né? Não teve aquele prazer de comer, não tá tão feliz quanto a outra. De assim, encontrar um chocolate quente com um marshmallow flutuando. Ele tá falando isso porque antes a gente fez um esquenta aqui perto. Eu tomei um chocolate quente maravilhoso. Se tiver em dúvida, pode olhar nos meus stories que aquele chocolate quente cheio de marshmallow tá lá. De verdade. Pois é, você está contando algo que assim, nós precisamos ter ao longo do dia, da semana, coisas também que nos coloquem de maneira favorável no mundo. E uma das coisas também é a alimentação. Mas depende do que a gente come. Quero dizer, e se eu comesse só macarrão? A tua vida ia ser bem chata. Mas bem chata. Se eu comesse só macarrão, mas olha, não põe queijo, eu não gosto de que põe azeitona, olha, não gosto de cebola, quer dizer, se eu começar a restringir mais, ainda é pior ainda. Piorou, né? Não só pela chatice da vida, mas também olhando pelo lado nutricional, fica muito restritivo, você não tem nutrientes. Então, assim, para o corpo funcionar bem, né? Não só da saúde física, como a saúde mental, a gente precisa de nutrientes. Então, você vai comer todo dia macarrão, ou, ao contrário, alguém que quer emagrecer, que só come salada, só come vegetais todo dia. Tudo bem, são riquíssimos em nutrientes, mas falta um monte de coisa. Por exemplo, falta carboidratos que dão energia, falta fonte de energia. Olha. Como vai ter disposição para se relacionar, para conversar com alguém, se não está comendo fontes de energia? A pessoa fica caída, né? Tipo, para baixo. Você está descrevendo algo que, assim, como é que essa pessoa vai querer fazer sexo se também não tem a mínima energia para uma atividade física? Sexo, atividade sexual é física. Então, sim. É necessário ter o mínimo de nutrientes. E você falou até carboidratos. Sim, porque se a gente não tiver carboidratos, açúcares, várias partes do nosso corpo não funcionam direito. Não funciona. E o mundo está cada vez mais carbofóbico, né? Todo mundo tem medo de carboidratos. Não, né? Vocês estão vendo. Eu, antes de vir aqui, eu sou nutricionista, eu me alimento bem, equilibradamente e tal. Eu tomei um chocolate quente com marshmallows, maravilhoso. De novo, vou falar porque tá uma delícia mesmo. E é isso, ó. Eu comi uma coisa deliciosa, me deu um ânimo, né? Me deu um pique, assim, que eu tô pronta para qualquer coisa agora. Interessante o que você está contando, o quanto também uma alimentação me dá a compreensão de ser uma alimentação necessária, assim, variada. E com indulgências. Indulgências. Opa, explica aí, o que são indulgências? São coisas que você se dá no direito de, né? Então, por exemplo, num mundo que todo mundo quer fazer dieta, quer emagrecer, alguns querem engordar, como eu acabei de falar, mas que a maioria quer emagrecer, né? Cabe dentro desse mundo comer um chocolate, comer um doce, comer um sorvete que eu amo, tomar chocolate quente com marshmallows. Cabe, né? Ninguém engorda porque comeu um alimento, né? É o todo, a gente tem que ver de longe, né? Não alimentos específicos. Você está contando de uma maneira que é diferente daquilo que às vezes a gente até lê nas revistas, nos jornais, ou na internet, ou nos streamings aí, assim, não pode comer tal coisa, tem que comer só aquilo lá. Você está falando de ter que variar. O ser humano não é um animal, no sentido animal, que pode restringir muito a alimentação. Não pode, tem que variar. E detesto esses terrorismos nutricionais, né? Pelo amor de Deus, né? É gostoso comer de tudo, se alimentar bem, dar um pouco de vida, né? Comer é vida, é maravilhoso. Gostei disso, porque mostra que você está contando, mostra que as pessoas vão estar
se sentindo bem para estabelecer um relacionamento afetivo e sexual. Que pode ser mediado pela comida. Olha só. Como mediado pela comida? Bom, você vai sair com um cara, né? Com um cara que você está interessado. Bem, você pode ir num bar. Mas você pode, hoje em dia, com essa onda de álcool zero, que eu adoro, por sinal, deixa eu deixar registrado aqui. Álcool não é bom para sexo. Não, não é, né? Então, em vez de beber no bar, né? Vamos comer uma coisa gostosa, né? Vamos fazer uma refeição gostosa. Ou tudo bem, é a primeira vez que está saindo, uma refeição às vezes fica pesado porque demora muito, né? Vamos numa doceira, numa sorveteria, né? Então, isso media. Ou vamos cozinhar para alguém? Isso é interessante. Ah, isso é super sexy, vai. Homem que cozinha para mim já ganhou. O meu marido cozinha para mim, graças a Deus. Quer dizer, ele sabe um mecanismo de... Você falou, é um mecanismo de comunicação, não é? Ou seja, produzir uma coisa, produzir uma alimentação que seja saborosa, que seja demonstração de carinho. Olha só. Porque assim, se a nossa mãe, a nossa avó demonstra carinho, né, amor, afetividade pela comida, por que não, né, a pessoa que está interessada em você também é uma forma, né? Agora, se você chegar, o cara te fez um macarrão eu gosto de molho branco, com aspargos, estava falando com cogumelos, mas ele chega e fez e fala, não, tô de dieta, né? Então, a gente deve ser flexível, abrir exceções, né? E daí esse comer junto é muito bacana. Você está mostrando que também uma coisa dessa imagem corporal, quando ela está prejudicada, mais provavelmente essas pessoas também estão com outros prejuízos, porque também não dividem, por exemplo, uma comida que supostamente engorda. Ah, não posso comer chocolate. Tipo, não pode porque não quer, não pode porque te faz mal, ou o quê? Não pode porque estou gorda, não pode seja, porque estou feia. Essas desculpas... Porque eu não mereço. Aliás, a pessoa que não merece a comida, na cabeça dela também não merece esse cara maravilhoso, que está fazendo um macarrão maravilhoso. Viram? Né? Então, é isso que muitas vezes passa pela cabeça das pessoas, das minhas pacientes, enfim. Acho que isso me lembra muito, Oswaldo, dos programas que a gente fez antes, em que a gente discutia muito o quanto as expectativas sociais para o sexo, por exemplo, afetam a dinâmica sexual. E acho que na alimentação é muito isso, né, Adriana? Quantas expectativas de eu preciso emagrecer, eu preciso controlar minha alimentação, eu preciso não comer nenhum chocolate para chegar num corpo ideal. Quanto isso afeta a vida das pessoas? Você está falando que a pessoa fica brigando consigo mesma. Quer dizer, essa ideia de uma imagem corporal prejudicada é uma briga consigo mesmo e que não está levando a algo positivo, porque já tem sofrimento. Sim. Em segundo lugar, pode ser que a gente deixe as indulgências, que nós não estamos falando que a gente precisa comer, 200 gramas de chocolate todos os dias, né? Isso. E mesmo assim a gente pode dizer que existem épocas de vida que a gente possa comer 200 gramas de chocolate por dia e isso não afetar. Mas isso também depende de muitos momentos de vida, como é que a gente está precisando de substâncias, e a gente não sabe muito o que tem na comida, né? A gente pega uma salada e acha que assim, ela é insossa. Não. É? Depende de quem fez, como se dedicou, que molho colocou, né? Depende se tem crouton molinho ou crouton duro, né, Oswaldo? Isso é uma brincadeira, porque, na verdade, a gente come com os olhos, né? Que nem no relacionamento, né? A gente... Quer dizer, uma pessoa que também possa se interessar e demonstrar essa aproximação de alimentos que sejam até bonitos, saborosos, essa pessoa também está fazendo uma demonstração de como ela pode ver outras pessoas e lidar com outra pessoa de uma maneira satisfatória, gostosa, positiva. Sim. E outra coisa... Vamos voltar ao crouton? Eu peguei o crouton da sopa do Oswaldo. E eu olhei aquele crouton e estava parecendo um pão molinho, gostosinho. E quando eu comi esse crouton, eu dei uma mordida, o Felipe até me filmou. Eu falei, tá duro demais, tá muito ruim. Então, às vezes, a pessoa é maravilhosa, deusa, dentro dos padrões de beleza da sociedade.
e quando a gente vai provar, não é tudo aquilo, né? Então, assim, às vezes o que está por dentro é melhor, né? A autoimagem e a imagem vista pelas outras pessoas são duas coisas diferentes. Deveriam ser a mesma coisa, porque afinal de contas, se eu tenho uma imagem realística de mim, o que as pessoas podem ver de mim está de acordo. Se eu tiver uma imagem prejudicada, o outro vai ver outra coisa. E, de repente, eu não quero que o outro me conte o que viu, porque eu vejo diferente. Você está contando que a alimentação vai produzir um corpo, é uma parte, né? A outra parte diz respeito a como é que nós usamos o corpo, atividades físicas, inclusive. Sono. Sono é essencial. Sono, olha. Hoje claro. em dia a gente não fala em saúde, em nenhum congresso que eu vou, em Claro. nada que eu vou, não se porque antigamente a gente falava que saúde era atividade física e alimentação. Hoje não é mais duas coisas, é um tripé. O sono tem que estar lá. Porque a gente produz um monte de hormônios necessários durante o sono. Quem não dorme não produz. Acho que essa discussão é importante, né, Oswaldo? E vincula muito com o que a gente discute com pacientes em clínica, que é esse entendimento de que qualquer questão que seja sexual também precisa ser investigada em questões de sono, alimentação, rotina física. Muitas vezes os pacientes buscam na terapia, Adriana, essa ideia de preciso que resolva uma questão sexual. E se a gente não olhar para, né, alimentação, sono, dinâmica, atividade física, a parte sexual não se desenvolve, né? A gente teria um déficit de elementos muito necessários, né, para essa produção. E quando você fala da importância do sono, isso acontece com animais, tá, gente? Estudos com animais de privação de sono demonstram que a saúde do animal vai se deteriorar se ele não dormir a quantidade que ele precisa. Não podemos importunar os gatos que dormem 2/3 do dia, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Meu gatinho, não sei se dorme isso, não. Ele é muito agitado. Nós temos persas. Eu também! Mas os nossos dormem assim que é uma beleza. Devem estar velhinhos. Não, eles são nossos. Não, eu amo persas. Mas essa é uma coisa que a gente também sabe, que os comportamentos dos animais dependem de uma série de circunstâncias, do ambiente em que eles vivem, da interação conosco, o que nós exigimos deles. Sabe o que acontece, Oswaldo? Eu vejo que muitas vezes a pessoa procura ajuda, estou com um problema, mas o básico não está sendo feito. Então, assim, a gente como profissional da saúde muitas vezes tem que ensinar o básico, né? Isso, é o que você está nos contando. Por isso que, assim, você tem um doutorado dentro das ciências de saúde, nutricionista, você tem uma forma de contar as coisas que, assim, as pessoas têm que compreender que essa é uma das coisas básicas. E não é assim, eu como bem. Quanto? O quê? Qual a variação? De quanto em quanto tempo? Né? E fora o que é comer bem, né? As pessoas são totalmente equivocadas sobre o que é comer bem. Né? Essa é uma coisa importante para a gente pensar, porque todo mundo fala assim, mas eu como bem. O que você come bem? Como? Não, eu como bastante. Oi? Então, o que acontece, assim, eu vejo que, assim, as pessoas buscam informações, a imprensa está cada vez mais especializada em alimentação, mas às vezes está tão preocupada com alimentação saudável que esquece que saúde também vai para a saúde mental, porque assim, se a gente não comer o que a gente gosta, né, não dá para viver. A gente volta para o começo da entrevista que você falou disso, né? E isso tem a ver com a imagem que a gente faz da gente mesmo, uma imagem corporal, uma autopercepção, porque afinal de contas eu sou aquilo que eu existo na interação com o mundo, inclusive a alimentação. E a pessoa que não come direito, sabe o que acontece? Não pensa direito. Sim. Né? Se não pensa direito, vai cometer erros sobre o que está vendo, né, de si mesma, do outro, né? Então, tudo fica mais difícil. E sabe uma coisa não tem importante, pique, que a gente também já falou. Acho que é uma coisa importante, Adriana, porque acho que sexo também é pensamento, né, Oswaldo? No sentido de que acho que tem-se uma ideia social de que eu vou pro sexo, eu vou completamente distrair minha cabeça, eu não vou me pensar em nada. Muito pelo contrário, Posso né? usar Ir uma para palavra? O sexo, claro. Foco. Sim, né? Né? Isso é muito tem necessário. Tem que focar, né? Porque se você tá fazendo lá, tá com alguém, não sei que palavras podem usar aqui no rádio, mas enfim, você tá com alguma pessoa, gostosinho, só que você tá pensando no que você tem que fazer amanhã, ou você tá cansado. Não dá pra ser uma coisa legal, né? Não dá pra ter aquela interação gostosa.
a saúde depende de uma série de setores. E também, então, a imagem que eu tenho do meu corpo também depende dessa relação que você está contando hoje e que a gente pode pegar através do que se chama de uma imagem corporal. Nós temos o quê? Nós temos toda uma interação para atividades sexuais, relacionamentos interpessoais. Eu estou gostando do que eu estou ouvindo porque são formas que nós precisamos levar para discussão com os nossos pacientes. E tem gente gostando da live, Oswaldo. Já tem um que comentário legal. da Lara falando que está excelente. Então o pessoal tá acompanhando as discussões. Que legal, fico contente. Mandem perguntas. Essas são coisas assim que eu chamo de importantes, porque nós conversarmos, nós discutirmos todas essas questões que se associam a uma vida sexual saudável, isso é necessário. Essa é a razão porque hoje nós temos alguém que vem da nutrição para trazer um pouco dessa conversa, dessa vertente, senão a gente fica... Aí eu tenho que contar assim, é que nós vivemos dentro da psicologia. Nós precisamos dessas contribuições e onde outras pessoas com outras formações apontem o dedo e digam, mas olha, isso aqui também é importante. E essa é uma contribuição importante mesmo, porque nós falávamos logo antes, se alguém faz uma restrição alimentar, não, eu só gosto de macarrão, tipo, tá bom, mas só é uma restrição complicada porque o corpo precisa de muito mais coisa. Então talvez tenha a ver com uma autoimagem, uma imagem corporal, uma percepção de si mesmo que não está de acordo com o que gostaria de. Mas gostaria de baseado em quê? Ou em quem? Porque as pessoas aprendem essa imagem corporal. Você andou estudando bastante isso. Quando que isso começa a aparecer? Olha, começa desde pequeno, né? Isso. É uma coisa que vai sendo formada. Muitas vezes são comentários que a gente ouve dos nossos pais. Não que eles falem por maldade, né? Sim, mas são o impacto comentários é que eles grande, nem né? percebem. São comentários que eles ouviram dos pais deles, né? E que Isso. vão passando de geração em geração. São comentários que os amiguinhos fizeram na escola. São coisas que a gente vê na mídia também, mas na verdade que se fala muito a questão do quanto a mídia, né, influencia na nossa imagem corporal, mas na verdade ela vai influenciar em quem já tem algum problema, né? Quem está fortalecido na imagem corporal ou mesmo na autoimagem não vai ser seduzido por essas imagens que vêm por aí, né? E um monte de outras coisas. Mais um item para a gente guardar, para sair daqui de noite e pensar o que eu estou exigindo de mim e como é que eu estou me relacionando com o mundo. E vou guardar o que você falou assim, é importante a gente estar se alimentando bem, de uma maneira variada e com, gostei da palavra, indulgência, né? A nutricionista adora esse nome, indulgência. Ah. Vocês vão ouvir muito de nutricionista essa palavra indulgência. Agora, eu quero falar posso falar uma coisa, Oswaldo? Diga. Se você está se preocupando muito com o seu corpo, está passando muito tempo se preocupando com o corpo, está deixando de fazer coisas legais da sua vida, de se relacionar com pessoas porque está com vergonha do seu corpo, é um problema, gente. Vamos procurar ajuda, tá? Porque é realmente um problema grave. E pode ficar muito mais grave do que a gente imagina. Então, vamos resolver isso antes que fique grave. Né? Rafael, o que você achou desse fechamento que... Eu achei excelente. Eu acho que essa é a principal mensagem, né? A gente precisa cuidar da gente, perceber que às vezes o excesso de cuidado também é um sinal importante, né? A gente precisa se ficar atento. É uma vida mais relax, ter um pouco mais de autocompaixão, né? Olhar pra gente mesma com mais generosidade. Isto significa se cuidar. Eu tenho umas ruguinhas e tá tudo bem, né? Meu marido também tá envelhecendo, não sou eu que tô envelhecendo, não é isso? Né? Eu tô engordando, meu marido também tá engordando, né? O meu não, o meu é magro elegante. Vocês ouviram a Adriana Cachani, uma nutricionista que organizou um livro muito especial para discussões sobre essa questão de imagem corporal, de autoimagem, como é que nós percebemos a nós mesmos, para trazer essa forma de pensar para nós desenvolvermos mais e melhor a nossa compreensão de saúde geral, para termos uma saúde sexual boa. Agradeço a todas as pessoas que andam assistindo a gente ao vivo durante a semana, seja no Café com Sexologia do Instagram, seja no YouTube da Rádio Vibe Mundial ou no YouTube do Impassex,
ou nos streamings de áudio, Spotify, ou todos os outros streamings. Vocês podem estar dirigindo na cidade e ouvindo. Vamos lá? Semana que vem tem mais. Obrigado, gente.